Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. São Paulo coloca Pablo Maia e Bobadilla à venda na próxima janela de transferência. O São Paulo comunicou a agentes e empresários dos jogadores que está disposto a ouvir ofertas nesta próxima janela de transferência, com a necessidade de negociar pelo menos um atleta, de acordo com informações divulgadas pelo UOL. O planejamento financeiro do São Paulo para a temporada projeta 155 milhões de reais em receitas com negociações de atletas. Até o momento, o clube arrecadou 85 milhões de reais com as vendas de William Gomes, Nestor, Wellington Rato, Michel Araújo e Eric. Mesmo com valores pendentes das negociações de Rodrigo Nestor e Galopo, que devem ser creditados no meio do ano, a diretoria entende que ainda será preciso concretizar mais uma venda. A meta é encerrar o ano com as contas equilibradas e no azul. De acordo com informações do UOL, nomes como Pablo Maia, Bobadilla e Matheus Alves estão entre os jogadores que podem ser negociados caso surjam ofertas. No entanto, a diretoria não descarta ouvir propostas por outros atletas do elenco, desde que os valores sejam considerados vantajosos para o clube. Até o momento, o São Paulo considera que vem conseguindo cumprir as metas financeiras previstas no orçamento para a temporada. As contratações de Wendel e Oscar impactaram os números do balanço trimestral, mas o efeito foi apenas contábil, sem gerar impacto real nas finanças do clube. O meio-campista paraguaio Damian Bobadilla tem chances de sair do São Paulo na próxima janela de transferências após despertar o interesse de alguns clubes. Detentor de 60% dos direitos econômicos do atleta, o tricolor analisa a possibilidade de negociar o jogador. Aos 23 anos e com convocações para a seleção paraguaia no currículo, Bobadilla é considerado um dos nomes com bom potencial de mercado, embora seu desempenho recente esteja abaixo do esperado. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Falar agora do São Paulo, que também vive bom momento na Libertadores, na Copa do Brasil, falta embalar no Campeonato Nacional. Embalado pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, com uma vitória para cima do Náutico fora de casa, o São Paulo, que também está garantido nas oitavas da Libertadores, iniciou sua preparação para o confronto deste sábado em casa contra o Mirassol, o Campeonato Brasileiro. O objetivo é deixar a parte intermediária da tabela. Nesta quinta-feira, Luiz Ubeldia comandou as atividades no CT da Barra Funda. A novidade é o atacante Henrique. Ele participou dos trabalhos e está recuperado de uma lesão no tornozelo. O técnico argentino ainda sofre com os desfalques provocados por lesões. Com estas oportunidades que vão surgindo, Luciano vai reassumindo o protagonismo. Ele foi fundamental na classificação da Copa do Brasil, com 3 gols marcados nos 2 duelos contra o Náutico. Segundo o site GE, o São Paulo recebeu uma notificação do Sassuolo da Itália, por conta do não pagamento da última parcela do empréstimo do zagueiro Rua. O clube brasileiro quer a renovação do empréstimo, enquanto os italianos querem a aquisição em definitivo. O presidente Júlio Casares está em contato direto com o mandatário do time italiano para resolver este imbróglio. E nesta sexta-feira, também no período da manhã, o São Paulo realizará o último treinamento antes do importante jogo contra o Mirassol. É hora de falar do Flamengo. Quero fazer uma pergunta para vocês aqui no vídeo, que eu tô bem curioso, tá? Qual jogador do elenco atual do São Paulo você mais se identifica? Que você vê ali e fala, pô, eu gosto desse cara, curto esse cara. Qual é o jogador? Quero muito o seu comentário aqui embaixo, deixa aqui que vamos ver aí qual que vai acabar sendo o mais escolhido por parte da torcida. Rapaziada, vamos falar aí de Luiz Ubeldia. Apareceu uma notícia hoje de que o Boca está interessado em contratar o Ubeldia. Vamos repercutir isso com vocês aqui nesse vídeo e falar também de renovações contratuais no São Paulo. A Ubeldia também revelou um bastidor referente à expulsão do Ferrarese. Sendo assim, te convido para subir o likezão agora no vídeo, que é muito importante o seu like.
junto com a sua inscrição, que ajuda demais no nosso crescimento. E assim que o canal vai atingir 220 mil inscritos, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo, para levar um presente, uma camisa do São Paulo, e você aí pode ser o escolhido. E algumas pessoas me perguntaram: Teclas, o que é esse QR Code aqui? De fato, eu nunca expliquei aqui nesse canal, só no canal Teclas Daniel Esportes, que o pessoal já estão um pouco mais por dentro, né? Que é o canal de lives. É um QR Code junto com o link que está ali em cima, né? Você pode acessar das duas formas, aí você escolhe a sua melhor forma de acessar, que você será redirecionado para esse site do LivePix, onde você poderá apoiar o nosso trabalho, né, o nosso canal, com qualquer quantia, e você também pode deixar uma mensagem no momento de deixar o apoio para o nosso canal. Olha a minha voz, mano. Minha voz tá... Eu tô falando que minha voz tá ruim, rapaziada, não é de hoje, tá? E você consegue deixar um apoio aí para o nosso canal, tá, rapaziada? Então, tá aí na tela para vocês, e em alguns vídeos vai aparecer para vocês aí, tá explicado o motivo, tá? Rapaziada, e o Luciano, hein? O Lulu marcou 22 gols em mata-mata, já tem um número bem bom aí, o Luciano, em mata-mata, né? Claro que algumas pessoas vão questionar o jogo contra o Náutico, né? Pô, Teclas, o Náutico recentemente, né? Mas ele teve certas participações importantes aí pelo São Paulo em mata-mata. Ele já tem 92 gols com a camisa do São Paulo, pessoal. Números bons aí do Luciano, né? Bom, e sobre o adversário da Libertadores, nós vamos conhecer também no dia 2 de junho, tá? Amanhã é o da Copa do Brasil, oitavas, e as oitavas da Libertadores vamos conhecer no dia 2 de julho, será a meio-dia em Luque, no Paraguai. É sempre lá, né, rapaziada? Então já estou ansioso também para a Libertadores. E o Zubeldia, ele falou sobre o Ferrarese, né, da expulsão bizonha dele e tal, irresponsável, né? Olha o que disse o Zubeldia, abre aspas. Sobre o Ferrarese, são erros que não podemos cometer. Hoje foi uma falta evitável, fora de contexto. Tivemos a oportunidade de reviver um rival. E é isso que não podemos fazer. Já tínhamos feito um gol, mas demos a vida a um time que já estava em uma situação difícil. Ele está arrependido e pediu perdão. De fato, o Ferrarese pediu desculpas, né, para a equipe e tudo mais. E de fato ele vai aprender com esse erro, né, pessoal? Então, cara, tem coisas que acontecem, talvez, eu penso assim, tá? No momento certo, porque lá na frente pode acontecer uma situação que ele poderia também ser expulso e ele vai lembrar de ontem. Então, certamente ele não vai ser burro de novo em cometer um erro desse que poderia ter prejudicado o São Paulo em um jogo que estava bem tranquilo, né, rapaziada? Pelo menos teve esse papo, essa conversa aí, tá? E por outro lado, o Zubeldia tomou mais uma suspensão do STJD, já vou trazer para vocês, mas rapidinho eu quero falar da Mais Ágil, que é a melhor empresa para você antecipar o saldo que você possui do seu FGTS. O contato está na tela, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Entre em contato com os amigos, antecipe o seu saldo lá que você poderá já ter essa grana em até 24 horas na sua conta. É uma empresa séria, pode ficar super tranquilo, pessoal. Eles estão com Teclas há mais de 3 anos e pode te ajudar. E o Zubeldia foi considerado aí ter uma atitude desrespeitosa na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi contra o Atlético Mineiro e, de acordo com a súmula da partida, o Zubeldia tentou invadir o gramado após a expulsão e precisou ser contido pelos atletas do São Paulo. Por conta da punição, o argentino cumpriu suspensão automática na rodada seguinte, mas após acumular 3 cartões amarelos, o treinador acumula mais uma partida de gancho. E com isso, ele não poderá estar à frente do São Paulo nas partidas contra o Mirassol e também o jogo lá na Bahia contra o Bahia de Rogério Ceni. E ontem, Zubeldia também tomou cartão amarelo, invadiu o campo no gol do Rodriguinho. Ele precisa se conter, né, pessoal? E com isso ele vai prejudicando o São Paulo em jogos que o São Paulo vai precisar dele no comando técnico ali na beirada do campo em alguns jogos, principalmente em decisões de Copa do Brasil. Aconteceu isso no ano passado, né? O São Paulo não teve ele na partida contra o Atlético, se não estiver enganado agora, pela Copa do Brasil. Foi o Atlético, acho que foi, né? Porque estava suspenso. Então, cara, ele precisa amenizar isso aí, precisa se controlar, porque ele prejudica o São Paulo sem ele.
E segundo o jornalista argentino Emiliano Hadi, o Boca Juniors está interessado em contratar o nosso treinador Luiz Ubieldia. Jornalista da ESPN Argentina disse que ele está prestigiado lá no Boca Juniors e está sendo observado pelo clube para assumir o time do Boca no Super Mundial de Clubes. Olha só, hein, rapaziada. Mas, segundo apurações, o Ubieldia não deve ser do São Paulo, vai ficar no São Paulo ainda, né? Ele teve respaldo da diretoria, né, cara? Então, acredito eu que ele não vai abraçar qualquer convite e abandonar o São Paulo. Nitidamente, o Ubieldia, ele gosta do São Paulo. Ele gosta de estar no São Paulo, né? Então, acredito eu que ele não vai abandonar o trabalho assim e ir para outro clube, né? E se fizer isso, certamente vai ser um tremendo de um traíra. Acredito que ele não chegará a esse ponto, tá? Mais informações de bastidores, o São Paulo tá tranquilo, né? Referente a isso e tal, e acredita que ele não vai sair do tricolor. É uma informação aí para gerar barulho, mas a princípio não é nada assim preocupante, tá, rapaziada? Olha só, o Luca, já até antecipei para vocês semana passada, se não estiver enganado, que o São Paulo está tentando a renovação de contrato com o jogador e encaminhou legal, né? Andou legal as conversas e tal, e nos próximos dias podemos ter novidades da renovação do atacante Luca, que deverá ter o seu contrato renovado até junho de 2028, uma boa notícia aí para nós, né? E olha só, rapaziada, o São Paulo também vem trabalhando para renovar o contrato do Pablo Maia, tá? A renovação aí também deve ser estendida até o final de 2029. O São Paulo já vem conversando e acredita que terá essa renovação selada aí com o Pablo Maia também, que é mais um jogador da base do São Paulo. E referente ao Bobadilla, segundo o Alexandre Zanqueta, o nosso volante recebeu algumas sondagens de alguns clubes, né? E pode ser que o São Paulo acabe vendendo o Bobadilla. Se aparecer uma boa proposta, o São Paulo certamente deve avaliar, tá? Principalmente para o mercado europeu. O São Paulo possui 60% dos direitos do Bobadilla e pintando essa oferta, né? E se por acaso o São Paulo topar e liberar o atleta, Thiago Mendes pode voltar a ser alvo do São Paulo. Se não sair nenhum jogador desse setor, Thiago Mendes não deve vir para o São Paulo mais, tá? Se por acaso sair algum jogador, Pablo Maia for vendido, ou Bobadilla, Marcos Antônio dar uma reviravolta e não ficar mais no São Paulo, aí sim o Thiago Mendes volta a entrar em pauta, volta a entrar em questão. Hoje o São Paulo não tem como colocar mais um salário alto, não consegue bancar um salário do tipo do Thiago Mendes. Ele viria para o São Paulo para ganhar ali entre 800 a 1 milhão, mais ou menos essa era a ideia, esse era o papo que estava surgindo de uma possível vinda dele, tá? Então o São Paulo não tem hoje caixa para fazer esse pagamento com o elenco que já tem em mãos hoje. Se por acaso sair algum jogador do setor, aí ele pode virar assunto de novo no São Paulo. Hoje está descartado uma volta dele, a não ser que saia algum jogador. Bom, rapaziada, São Paulo anuncia acordo com joia da base. Clube italiano aciona o tricolor na FIFA por dívida. Ubieldia no Boca Juniors. Treinador bate o martelo sobre a situação. Empresário de centroavante confirma contato do clube do Morumbi. São Paulo negocia mais uma renovação de contrato e anúncio está muito próximo. Tudo isso e muito mais conta a partir de agora. Fica até o final, não saia por nada. Deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva aqui se você não for um inscrito. E ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do tricolor no Morumbi e nem o vídeo aqui deste canal. Mas antes, quer acompanhar todos os jogos do São Paulo Futebol Clube na temporada, não perder nenhum, e ainda mais tirar outros jogos aí de outros clubes, das principais ligas, das principais competições de futebol nacional e internacional, além de filmes, séries, lançamentos, basquete, outros esportes, uma grade de canais absurda, muito grande mesmo, mais importante, com um ótimo custo-benefício pra você, rapaziada. Link aqui no primeiro comentário fixado da TV Torcida, vai lá, clica, entre em contato com eles pelo WhatsApp, lá você consegue fazer o seu teste gratuito para você ver que vai rodar ali sem nenhum travamento, lisinho, né, de boa, uma ótima qualidade de imagem, uma ótima qualidade de serviço também, além de ser um ótimo custo-benefício. Link no primeiro comentário fixado. Roda a vinheta, editor, e bora para as notícias.
Os problemas do São Paulo estão estourando por aí, né, nação? A diretoria tenta acertar a permanência de alguns atletas, mas tá complicada a situação. Alan Franco e Juan Tressoldi, por exemplo, é um dos exemplos dessa tentativa. Contudo, o tricolor tem dívidas por esses dois jogadores e a negociação travou. No caso do Juan, o São Paulo foi acionado na FIFA já. Isso porque o tricolor atrasou 2 parcelas no valor de 200 mil euros, 1 milhão e 200 mil reais, pelo empréstimo do zagueiro, né? A segunda parcela, que teria que ser quitada em março, tá atrasada, e por conta desse atraso, o Sassuolo notificou o São Paulo na FIFA. Na verdade, ele notificou a FIFA notificou o São Paulo, né? O risco de transfer ban tá aí, rapaziada. Que gestão incrível! O tricolor reconhece a dívida e busca recursos para quitá-la o mais rápido possível. Esse atraso é o que impede o São Paulo de acertar a permanência de Juan Tressoldi por mais um tempo, porque a ideia do São Paulo era o quê? Estender o empréstimo do jogador por mais uma temporada e com a obrigação de compra já fixada, o São Paulo iria comprá-lo em definitivo na temporada que vem, para alongar ali, adiar o pagamento do São Paulo pela compra do jogador. Mas enquanto não pagar essa dívida com o Sassuolo não vai liberar. O zagueiro está emprestado ao clube do Morumbi até o dia 30 de junho, mês que vem. Juan tem o desejo de permanecer no São Paulo, está feliz por aqui, vem ganhando uma sequência, jogando muito bem. Ao mesmo tempo, vem sondagens aí de outros clubes, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, Inclusive, há uma proposta na mesa do Sassuolo pelo Juan. Logo logo vai virar leilão, você pode ter certeza. Até pensando na não permanência de Juan, o São Paulo está no mercado em busca de um zagueiro. Não à toa sondou a situação de Gustavo Medina da Ferroviária, que vai ficar livre no mercado a partir de julho. Enfim, o São Paulo ainda está otimista na permanência de Juan, mas sabe que não será nada fácil. E aí, rapaziada, o que você acha dessa situação aí? Comente aqui abaixo a sua opinião. E o futebol brasileiro continua a mesma bagunça de sempre, né? Só que dessa vez a eleição na CBF não terá unanimidade. Um grupo de 20 clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro publicou uma nota nessa quarta-feira, ontem. E nessa nota eles afirmam que seus representantes não irão à eleição da entidade máxima do futebol brasileiro. A eleição será no domingo e os clubes protestam contra a condução do pleito. Os clubes que estão nesse protesto aí são Atlético Mineiro, Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo de São Paulo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Mirassol, Novo Horizontino, Santos, São Paulo e Sport. Samir Chaudi é o único candidato para substituir Edinaldo Rodrigues na CBF. Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, até lançou a sua candidatura no último sábado, porém ele não teve apoio suficiente para concorrer com o Samir, de acordo com o estatuto da CBF. Reinaldo tinha apenas 2 federações o apoiando e tinha mais alguns clubes ali também apoiando a sua candidatura, enquanto o Samir, que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, ninguém nem sabe o que ele fez de bom pro futebol brasileiro, tem 25 federações apoiando a sua candidatura, né? E olha só o que diz na nota oficial, abre aspas, olha que lindo: sem clube não tem futebol. O futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade. Neste domingo haverá eleição para o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, mas não compareceremos à votação por discordarmos do processo vigente. Estaremos prontos para conversar com a nova gestão a partir da próxima semana, para que juntos possamos debater como mudar o processo eleitoral e outras demandas dos clubes em prol de um futebol cada vez melhor. Sem clube não tem futebol, fecha aspas, né? É realmente triste, é lamentável ver que federações têm peso maior do que os clubes, do que os protagonistas do espetáculo, porque as federações não fazem porcaria nenhuma pro futebol brasileiro. Entendeu? É tudo uma politicagem. Mas também é engraçado o São Paulo ter assinado esse manifesto, né? Eu achei muito engraçado. Justo o São Paulo de Júlio Casares, que foi eleito em uma eleição, né? Ele foi reeleito numa eleição onde ele era candidato único. Igual o Samir Chaudi. Curioso, não? É cada uma que eu vou te contar, viu? Eu tenho que rir pra não chorar. O que você acha desse novo presidente da CBF aí, o Samir Chaudi? Ele que é um médico, né? Tem 45 anos de idade.
Ele iria presidir a Federação de Roraima, né, por conta da saída do seu pai, que tá já velhinho já e tal. Ele iria assumir em 2027, mas agora foi eleito, na verdade vai ser eleito no domingo pra CBF, né? Vai assumir o cargo que era de Edinaldo Rodrigues. O que você acha? O que esse cara já fez de bom pra estar aonde ele estará a partir do próximo domingo? Eu nunca vi esse cara na minha vida, mas enfim, né? É a politicagem de sempre e isso nunca vai mudar, acostumem-se. Bom, na noite de ontem o São Paulo anunciou a renovação de contrato de Luca, grande joia de Cotia. O antigo vínculo do atacante era válido até junho de 2026. Agora, Luca assina contrato até abril de 2028, isso porque ele ainda é menor de idade, ok? Se ele tivesse mais de 18 anos, o contrato dele seria assinado por um tempo maior, tá? Para se proteger de eventuais ofertas de fora do Brasil, o clube do Morumbi decidiu renovar o contrato já por agora, né? É bem capaz de, no ano que vem, por exemplo, o Luca renovar por mais tempo o contrato dele, tá? Em sua estreia pelo time principal, o Luca marcou um golaço, né, rapaziada? Inclusive, com o time do São Paulo perdendo a partida, com um jogador a menos, né, desde o começo do jogo, em uma noite de Libertadores, com o Morumbi lotado, o moleque simplesmente entra, faz uma fumaça e marca um golaço, gol da classificação. Uma noite mágica pra ele, né? O Luca falou sobre sua renovação de contrato com o São Paulo e disse, abre aspas, eu estou muito feliz com essa renovação. O São Paulo é meu clube de infância. Estou realizando um sonho aqui. Posso dizer que no São Paulo encontrei a minha segunda família. É como diz o trecho da música da torcida, que eu mais gosto. São Paulo é sentimento que jamais acabará. Fecha aspas. Luca é São Paulino de berço, né? Chegou aos 9 anos no clube. Campeão aí da Copa do Brasil Sub-20 e da Copinha desse ano. E conta também com convocações para a Seleção Brasileira Sub-17. Enfim, a renovação foi acertada, oficialmente anunciada. Parabéns ao Luca. Luca que teve uma entorse no tornozelo na partida contra o Grêmio no último sábado no Morumbi. Boa recuperação a ele, né? O menino de Cotia, tomara que volte e volte muito bem. Tem muito talento. Obviamente vai oscilar porque é jovem. Vai alternar entre bons e maus momentos, isso faz parte do amadurecimento dele. A minha esposa até fala, né? A minha esposa viu o Luca fazendo gol na Libertadores. Até falou, nossa, esse moleque é cheio de espinha, né? Uma criança mesmo, né? E realmente ele é uma criança mesmo, né? 17 anos de idade apenas, muito novo ainda. Tem muita coisa pra acontecer com ele. Ele vai crescer muito, tem muito potencial. O Luca realmente é um dos jogadores mais talentosos vindo dessa nova safra da base do São Paulo. É o que eu falei, vai oscilar, não só ele, como o Ferreira, como o Rian, como o Matheus Alves, isso faz parte do amadurecimento dos meninos da base, a gente tem que ter paciência e apoiá-los, porque são joias que, se bem lapidadas, com cautela, com calma e com muita paciência, vão render muitos frutos ao clube do Morumbi, tanto desportivamente, jogando, mostrando seu talento, quanto também financeiramente, beleza? E na Argentina, o nome de Luiz Zubeldia está pipocando, rapaziada. Segundo o jornalista Emiliano Radi, da ESPN da Argentina, Zubeldia é um dos nomes cotados para assumir o time do Boca Juniors. A ideia seria o Boca ter Zubeldia já para o Super Mundial de Clubes da FIFA. Contudo, Zubeldia já deixou bem claro que vai ficar no São Paulo. Ano passado, ele também recusou uma proposta da seleção do Equador e permaneceu no tricolor. Segundo o jornalista André Hernan, Zubeldia quer fechar o ano com um título pelo tricolor. O foco do São Paulo é as Copas, mais de olho no Brasileirão também ali, com muito cuidado. A chance de Zubeldia sair do São Paulo hoje é 0, ele fica no clube. Zubeldia sentiu no ano passado contra o Botafogo que dava para ter chegado à final da Libertadores, né? E deve priorizar a competição internacional novamente, visando, até porque ele, numa entrevista ao GE, ele falou que o São Paulo seria campeão da Libertadores de 2025, com todas as letras, não sei o que tô falando, é ele que falou. Lembrando que o Boca Juniors não chegou a fazer uma proposta oficial para o Zubeldia. O nome de Zubeldia foi colocado na mesa da diretoria do clube argentino. Está sendo analisado como uma das opções para os xenenses, né? Mesmo com momentos de instabilidade na temporada, o Zubeldia preferiu permanecer, né? Ainda mais agora que o time está estabilizado, vencendo. Então vai continuar aí no São Paulo. E se pá, vai conseguir uma renovação de contrato, viu? Porque a informação que chega é que o Zubeldia pode renovar por mais 2 temporadas. Já vou contar mais sobre isso nos próximos vídeos, tá? Amanhã talvez eu fale mais sobre isso aí. Bom, Pablo Maia voltou recentemente de lesão, sem ritmo de jogo ainda, né? Mas
começando a jogar bem. O volante tem contrato com o Tricolor até o final de 2027. Só que o clube do Morumbi quer valorizar ainda mais o vínculo do atleta, né? Até porque o Maia vem sendo alvo de times ali do mercado europeu. A ideia do clube, então, é ampliar o vínculo do jogador, né, gente? Com isso, São Paulo aumenta o salário, aumenta ali também o tempo de contrato e a multa é rescisória. As negociações estão em andamento já há algumas semanas. Eis que o São Paulo encaminhou a renovação do contrato de Pablo Maia até 2029. Já há um avanço nas tratativas e o acordo deve ser assinado em breve. São Paulo e Pablo Maia chegaram a um acordo em relação a questões financeiras e outros detalhes contratuais. A renovação está neste momento em fase de troca de documentação, praticamente fechada. Pablo Maia soma 150 jogos pelo Tricolor, mais ou menos, com 7 gols marcados e 4 assistências desde que foi promovido em 2021. Maia chegou até ser convocado para a seleção brasileira no ano passado, né, nação? Falando em seleção, o Luciano saiu em defesa do Pablo Maia após o erro que ele cometeu contra o Grêmio e falou sobre o Maia ser um jogador de seleção. Veja só. O Pablo tá voltando agora, o Pablo é jogador de seleção, como todo mundo sabe. Eu acho que esses erros acontecem. Outro dia eu acho que para muitos eu fui culpado que eu errei um domínio no clássico contra o Palmeiras. Eu não quero errar, ninguém quer errar, mas eu acho que o Pablo sabe administrar isso. Ele é um jogador de seleção, um jogador que vai nos ajudar bastante, nos ajudou muito, e isso aí ele vai tirar de letra. Muito bacana ali os companheiros do Pablo Maia incentivando ele, apoiando ele, porque o erro faz parte, né, rapaziada? Ele errou, vai errar outras vezes também, mas é um baita de um jogador. E realmente, Pablo Maia é um jogador que, em plenas condições, é nível seleção brasileira com toda certeza. A renovação com São Paulo vai acontecer, mas já pensando num futuro próximo. Isso porque existe a possibilidade de o São Paulo receber uma proposta oficial pelo atleta. Uma não, algumas, né? E o clube não descarta a venda de Pablo Maia na próxima janela de transferências. Vamos aguardar o anúncio da renovação que vai acontecer, mas em julho propostas chegarão e o Maia pode ser vendido sim, tá? Alvo do São Paulo no mercado, Carlos Vinícius está oficialmente livre no mercado. O próprio empresário do jogador confirmou a informação. Inclusive, ele confirma também que o São Paulo fez contatos pelo centroavante, como eu informei pra vocês no comecinho do ano, lembra? Muitos desdenharam do tio Beijo, falando: ah, o Beijo só fala besteira, só inventa, não sei o que. Toma aí, ó. Olha o que disse o Flávio Ribeiro, empresário do Carlos Vinícius, abre aspas. Agora já dá pra dizer que é oficial. O Carlos Vinícius está livre depois de não renovar com o Fulham. São Paulo, Grêmio e Botafogo fizeram consulta, fecha aspas, disse o empresário. Ah, o empresário esqueceu de mencionar também que Sport Recife e Vitória também fizeram uma sondagem pela situação do atacante. Contudo, eles saíram da negociação diante das altas cifras, né? Dizem por aí que Carlos Vinícius vai pedir cerca de R$1 milhão de salário por mês. Isso incluindo direitos de imagem e luvas pela assinatura. Ou seja, o salário CLT deve ser um pouco abaixo, mas a maior parte realmente em direitos de imagem, e aí totalizando R$1 milhão. Não é só o salário, já incluindo as luvas ali, que diluem durante o período do contrato. Então é um valor que dá muito bem para o São Paulo investir, viu, gente? Ainda mais o São Paulo que vai fazer algumas vendas na próxima janela de transferências. Carlos Vinícius está com 30 anos de idade, quase fechou com o Bragantino no começo deste ano, só não fechou porque o Fulham na época impediu a transferência, tá? Agora, informação: Carlos Vinícius já deixou bem claro e externou o desejo de jogar no São Paulo, muito por conta da amizade que tem com o Lucas Moura, que está conversando com o centroavante, tentando convencê-lo de fechar com o tricolor do Morumbi. O Lucas pode ser peça fundamental para ajudar a trazer o jogador que está na Europa desde 2017 e jogou com o Lucas Moura no Tottenham que foi campeão ontem da UEFA Europa League em cima do Manchester United, né? Luiz Zubeldia, técnico do São Paulo, se torna alvo do Boca Juniors. Luiz Zubeldia, treinador do São Paulo e mais um dos tantos estrangeiros do futebol brasileiro, está no radar de outra grande equipe. O treinador argentino comanda a equipe desde 2024, quando foi contratado para substituir Thiago Carpini. O treinador, que já chamava a atenção de clubes do país, chegou ao São Paulo depois de um bom trabalho na LDU, uma das equipes mais tradicionais do Equador. Desde então, mesmo com alguns momentos de baixa, o técnico segue no tricolor.
Neste período, Zubeldia já havia sido cotado para assumir a seleção do Equador, mas parece não ter se interessado. Agora, as informações que chegam é de que o técnico é um dos nomes monitorados pelo Boca Juniors, que está em busca de um novo comandante. De acordo com Emiliano Hadi, jornalista da ESPN da Argentina, Luiz Zubeldia tem bastante prestígio no time da Bombonera, que não faz um grande ano. Assim, o técnico é um dos nomes cotados para assumir a equipe na disputa do Mundial. Porém, conforme repercutido no blog do São Paulo, o treinador teria indicado à diretoria do São Paulo que não deseja sair. Zubeldia, como dito, foi bancado dentro do clube mesmo durante um período em que muitos torcedores pediam pela saída. Desde que assumiu o comando do São Paulo, o técnico soma 72 jogos, com 34 resultados positivos. Na atual temporada, em 27 partidas disputadas, o São Paulo soma 13 vitórias, além de outros 10 empates e apenas 4 derrotas. Na Libertadores e na Copa do Brasil, está invicto. O Boca Juniors está em busca de um novo comandante para mudar de momento. Além de ter sido eliminado na primeira fase da Libertadores, o time argentino ainda caiu para o Independiente no último duelo antes da estreia no Mundial, que será diante do Benfica. Os times argentinos, inclusive, querem chegar forte para o torneio. Ainda no país, o River Plate voltou a sonhar com a contratação de Rodrigo Garro, grande destaque do Corinthians. O jogador, inclusive, seria um desejo do treinador Marcelo Gallardo. E você